falar então hoje sobre o que propriedade intelectual. Primeira coisa que a gente começa sempre falando aí, né? O que é a Inova? Para os alunos que não conhecem, a Inova é a assessoria de inovação do Centro Paula Souza. Ele tem agentes em todas as regiões do estado e eu fico aqui responsável pela região que vai de Pinda até Jacareí, cobrindo as FATECs e ETECs. E o nosso papel é trazer esses temas de inovação e que devem ser inseridos, né, na formação dos alunos e também de alguns professores que não são da área. E nosso objetivo é trazer a cultura inovadora para dentro aí das nossas unidades, sejam de ETECs, seja de FATECs, tá? Uma das motivações dessa palestra foi a confusão que a gente detectou quando começamos a conversar sobre o assunto entre esses dois termos, propriedade intelectual e propriedade industrial. Até porque o INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e o que eles fazem lá é só propriedade industrial mesmo, né? A propriedade intelectual é alguma coisa maior porque ela tem também a propriedade industrial dentro dela. Tá? Eu vou mostrar aí o que seria considerado propriedade intelectual, mas o termo realmente é desmitificando a propriedade intelectual e não só industrial, tá? Uma das confusões que a gente nota é assim, a quem se destina a propriedade industrial? Eu fiz aqui um esquema tratando do seguinte: a gente tem ciência básica, ciência aplicada, tecnologia e inovação. Nós temos pesquisadores trabalhando em todas essas áreas. Quanto mais próximo da ciência básica, mais próximo do canal de direitos autorais, que faz parte da propriedade intelectual. E quanto mais próximo da inovação, mais próximo da propriedade industrial. Eu vou rapidamente dar um exemplo para vocês para distinguir o que seria ciência básica aplicada, tecnologia e inovação. Por exemplo, os pesquisadores que trabalham estudando a formação dos metais e dos ossos humanos, eles estudam como são esses materiais, eles estão fazendo ciência básica. Eles não estão criando novos materiais, eles estão investigando o que existe na natureza e quais as características desses materiais. Nós temos aí físicos, químicos, engenheiros, enfim, médicos também. O que eles obtêm de conhecimento, o material que eles geram de conhecimento, não é uma criação deles, mas sim descobertas de como funciona a natureza. Por isso, o canal onde eles devem publicar, né, esses conhecimentos por meio de artigos científicos, de divulgação em palestras científicas, materiais, né, em locais com direitos autorais. Por quê? Ele publica os artigos, ele publica os livros, ele vai ter eternamente o direito à autoria desses artigos, mas ele não inventou alguma coisa, por isso ele não tem direito aí, ele não tem, né, muitas possibilidades de gerar uma propriedade industrial. E a ciência aplicada? Quem trabalha na ciência aplicada seria já alguém que trabalha com esses materiais, mas fazendo algumas combinações. Por exemplo, como é que eu crio ligas metálicas? Né? Como é que eu faço a conjunção de algumas ligas? Começa a fazer alguns testes a partir dos conhecimentos da ciência básica. Mas ainda assim, ele tem muita dificuldade de gerar propriedade industrial. Ele continua muito ligado aí à divulgação do que ele gera de conhecimentos em artigos, em livros, ou seja, tendo direitos autorais. Já quem produz conhecimento tecnológico, nesse caso, seguindo com o mesmo exemplo, quem começou a descobrir que alguns desses metais podem aderir aos ossos humanos e que com isso ele pode criar próteses, sejam elas próteses dentárias, né, ortodônticas, ou as próteses ortopédicas, isso já é tecnologia.
E aí, como existe um interesse comercial em explorar esse conhecimento, ele já começa a se aproximar da propriedade industrial. Quem cria inovações, ou seja, quem pega esses produtos e propõe novas técnicas, melhorias de produto, etc., que faz realmente a inovação, ele deve sim proteger o conhecimento dele por meio de propriedade industrial. Tá? Por isso, a gente traça essa seta aqui, mostrando a quem cabe mais propriedade industrial e a quem cabe mais direito autoral. Todas essas fases do desenvolvimento científico são igualmente importantes, porém, em alguns setores, as pessoas estão mais próximas de direitos autorais, porque não faz muito sentido requisitar aí registro de propriedade industrial. Eu queria comentar que hoje nas academias, né, tanto na ciência básica como na ciência aplicada, já tem, né, uma atenção especial quando a pesquisa tem potencial de virar tecnologia e já tem até um encaminhamento, uma orientação para continuar o processo, além de gerar artigos técnicos, é claro, né? Sim. Então, é um caminho que também tá sendo seguido dentro das academias. Eu acho que é uma tendência que algumas pessoas que atuam em várias áreas, né? Eu só queria destacar que assim, se o que você está produzindo é só ciência básica, não tem como requerer uma propriedade industrial, porque propriedade industrial é voltada mais para invenção e não para descoberta, né? Ok. Ok. Falando em inovação, o que é considerado inovação? O Manual de Oslo, que é o livro base e adotado também no Brasil, inclusive pela FINEP, é possível fazer aí o download dele já em português, ele reconhece 4 tipos de inovação. A inovação de produto, que é, acho que o que surge mais facilmente na cabeça de quem é da área de exatas, né? Criar um produto ou melhorar um produto. Mas ele reconhece também como inovação processo, e nesse caso seria um processo novo ou um processo gerencial aperfeiçoado. Reconhece também inovação no setor de serviços, especialmente hoje a gente vê aí o Uber, Táxi 99, TripAdvisor, Hotels.com. A gente tem várias empresas que são empresas inovadoras no setor de serviços, né? E reconhece também o marketing como aí uma forma de melhorar a comunicação ou de divulgar uma empresa no mercado de forma inovadora. Nós temos no Brasil possibilidade de proteger a inovação de produto novo ou de melhoria e de serviços e processos só por meio de marcas, tá? E também marketing. Não existe como fazer aí o registro de um processo de organização, tá? É uma questão da legislação brasileira. O que eu vou falar para vocês? Eu vou falar um pouco sobre propriedade intelectual, generalidades, depois vou falar sobre marcas, patentes, desenho industrial, indicações geográficas e programas de computador, tá? Seguindo aí a sua sequência. Bom, a propriedade intelectual, ela se refere a criações do espírito humano, né? Aquilo que o ser humano é capaz de criar. E ela abrange aí as seguintes áreas: o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis. Por isso que eu comentei logo no início que a propriedade intelectual ela é mais ampla que a propriedade industrial. O direito autoral ele envolve direito do autor, direito conexo e direito sobre a autoria de programas de computador. Direito do autor, acho que é muito fácil de imaginar o que vem a ser, né? O sujeito escreveu um livro ou compôs uma música, ele é o autor dessa obra. Mas, por exemplo, quem executa uma música ou quando é feita filmagem, né, baseada numa história, o autor continua sempre sendo
o cara que criou aquela obra. Mas quem interpretou, ele ganha esses direitos conexos. Tá? Ou seja, se você quiser executar uma música interpretada por um determinado cantor em público, né, e você vai fazer isso numa festa ou sei lá, num baile, alguma coisa assim, você tem que pagar pelos direitos conexos também, tá? Não só pelos direitos do autor. O programa de computador no Brasil, o que pode ser registrado é só o código-fonte do programa. Então ele cai nas mesmas regras de autoria. Ele entra como direito autoral e não como propriedade industrial, propriamente, tá? Já a propriedade industrial, ela cuida das marcas, das patentes, dos desenhos industriais, das indicações geográficas e também aí da questão da concorrência desleal. Ela acaba entrando nessa seara que o INPI é o nosso órgão aí brasileiro para fazer essa intermediação. Como eu vou esticar um pouco mais sobre esses assuntos, eu não vou me estender aqui. Já a proteção sui generis, ela envolve a topografia dos circuitos integrados, um desenho novo de um circuito integrado, os novos cultivares, se alguém consegue melhorar geneticamente uma planta, ele pode ter a proteção sui generis, e os conhecimentos tradicionais, por exemplo, você não pode pegar e registrar, por exemplo, uma receita tipicamente do sul de Minas. Né? Você não pode colocar que isso é autoria sua porque ele é considerado um conhecimento tradicional da região. Então isso entra aí na proteção sui generis. Em geral, um produto, quando ele é lançado no mercado, ele não tem um tipo de proteção só, ele tem mais de um tipo. Então eu vou colocar alguns exemplos disso para vocês. Aqui nós temos um tênis de corrida. O que tem de proteção nele? O desenho dele, essa forma aqui como ele foi criado, é registrado como desenho industrial. Então uma empresa não pode pegar esse tênis e copiar, ainda que coloque outra marca e outros materiais, dizendo, não é o mesmo tênis, é só o formato. É proibido porque ele tem um registro de desenho industrial. Existe uma patente de modelo de utilidade. Especialmente essas patentes aí, no caso dos tênis, elas vêm do sistema de amortecimento, tá? Que é um aprimoramento do sistema de amortecimento do tênis. E tem a proteção da marca também. Mizuno, escrito dessa forma, com esse logotipo, não pode ser aí copiado, e também ninguém pode fazer um logo parecido ou tentar fazer uma menção aí a esse nome, especialmente se for caracterizado como uma tentativa de iludir o consumidor, tá? Uma distinção importante é essa aqui, entre marca e segredo industrial. A gente tem aqui dois exemplos das duas coisas, de marca e de segredo industrial. A Coca-Cola, ela nunca registrou em lugar nenhum, ela nunca tornou público como o produto Coca-Cola é feito. Ela guarda isso como segredo industrial. Se alguém conseguisse fazer aí misturas e mais misturas e algum dia chegasse a mesma fórmula da Coca-Cola, ele poderia começar a produzir? Sim, poderia, porque essa fórmula não está protegida. O que a Coca-Cola pode fazer é uma investigação para ver se houve roubo. Se houve roubo do segredo dela. E aí ela entra com processo por roubo, espionagem industrial. Mas se alguém chegou de forma absolutamente independente a mesma fórmula que a Coca-Cola usa, ela não tem o que fazer, porque a empresa optou por guardar isso como segredo industrial. Ela não tornou público em lugar nenhum. Guaraná Jesus, idem. Essa preciosidade que muitas pessoas adoram, que é o Guaraná de Jesus, ele tem também uma fórmula protegida por segredo industrial meramente. Tá? E a proteção de marcas?
Aqui na Coca-Cola nós temos duas marcas. A uma é a mais óbvia, né? Coca-Cola escrito desse jeito, com essa grafia, é uma marca registrada. A outra é a garrafa. Esse modelo de garrafa é registrado como marca tridimensional. Essa é uma grande jogada que a Coca-Cola bolou na época e que hoje muita gente já copiou, que é o seguinte: a marca ela tem uma duração infinita. Enquanto a empresa pagar, no caso do Brasil, a cada 10 anos pelo registro da marca, ela pode fazer isso indefinidamente. Se eles tivessem registrado essa garrafa como desenho industrial, eles teriam um prazo só de exclusividade e depois disso se tornaria público, né? No caso do Guaraná Jesus, o que é registrado é esse logotipo aqui, tá? Notem que eles não poderiam registrar o nome Guaraná, porque Guaraná é o nome de uma planta, nem o nome Jesus, porque, além de ser um personagem histórico, é um nome próprio também. Mas Guaraná Jesus, escrito deste jeito, com essa grafia, eles puderam registrar como marca. Tá? Então, essa é uma distinção aí entre marca e segredo industrial. Alguém quer fazer pergunta sobre isso? Vamos lá então. Novela Rock Santeiro, né? O pessoal mais novo não viu isso aqui. É um exemplo de um produto aí que foi lançado pela Rede Globo e que tem algumas proteções. Por exemplo, este logotipo aqui, Rock Santeiro escrito deste jeito, é uma marca que está até hoje vigente aí, pertence à Rede Globo, né? Globo Participações. Então ninguém pode pegar esse logo aqui e usar sem que a Globo tenha dado autorização ou esteja recebendo por isso. O autor da novela, né, na verdade os autores Dias Gomes e Aguinaldo Silva, eles têm os direitos autorais. E a Rede Globo, que fez aí a filmagem, ela é dona dos direitos conexos dessa novela. Então, se alguém quiser exibir a novela, precisa pagar a Rede Globo ou fazer a solicitação, pelo menos, porque ela tem direitos conexos sobre essa novela. Já o texto da novela, ele pertence aos autores, então ele tem que ser reproduzido com autorização e com pagamento dos autores. Tá? Os produtos tecnológicos, como um telefone celular, a gente tem também várias proteções embarcadas, né? Aqui eu coloquei um iPhone, poderia ter colocado também um outro aparelho Android, mas tanto faz. O que está protegido aqui? Uma longa lista. A marca ou as marcas, no caso desse iPhone, tanto essa maçã mordida quanto a marca iPhone estão protegidos. Aliás, essa marca iPhone tem uma longa discussão aqui no Brasil. Tem patentes? Sim, tem várias patentes e não uma só, para componentes eletrônicos e para tela, para vários mecanismos desse aparelho existe aí uma longa lista de patentes. O programa que roda nele é um programa protegido? Sim, por direito autoral. Eu poderia copiar esse modelo de aparelho, né, e colocar componentes totalmente diferentes, fazer um telefone totalmente diferente desse, mas usando esse mesmo desenho? Não, ele é protegido por desenho industrial, tá? E os circuitos dele também são registrados como propriedade por topografia de circuito integrado. Ou seja, você não pode copiar nem o todo e nem partes dele, porque quase que todas elas são protegidas, tá? No Brasil, a nossa referência para proteção aí de marcas e patentes é o INPI, tá? E lá no INPI tem muito material hoje em dia para divulgação, para que as pessoas entendam um pouco o que é propriedade intelectual, o que é propriedade industrial. Eles têm aí a distinção do que eles podem, do que não podem registrar. Eu acho que vale muito a pena olhar aí o material e até assinar os jornais do INPI
Eu particularmente acho que eles têm evoluído muito aí nos últimos anos. Tá? Vamos falar sobre marca. O que é uma marca? Uma marca é um sinal que distingue visualmente ou de forma perceptível e que ela vai ser associada a um produto ou um serviço, né? Então, ele vai simbolizar o quê? A qualidade do produto, a procedência dele, se o serviço é de boa qualidade ou não. Por isso, quem cria uma marca ou quem tenta criar uma marca semelhante a uma que já existe, ele cai na lei de que está tentando ludibriar ou enganar um consumidor. Tá? Uma marca pode ser registrada por 10 anos prorrogáveis indefinidamente, ou seja, a cada 10 anos, se a empresa ou a pessoa pagar as taxas, ela continua tendo direito aí a usar essa marca com exclusividade. Aqui 2 exemplos de marcas que foram recusados o registro: Mepsi e Campa-Cola. Alguém consegue imaginar por que eles não foram aceitos? Aqui, uma clara tentativa de enganar o consumidor de que é uma Pepsi-Cola, né? Inclusive cores e formatos do desenho. E aqui, de enganar também o consumidor com uma semelhança com a Coca-Cola. As marcas, elas podem ser associadas a produtos, a serviços, a empresas de certificações ou até mesmo as chamadas marcas coletivas também. Então, como é que é o registro de uma marca lá no INPI? Esse é o documento público que vocês podem obter para as marcas que estão lá. Tá? Todos eles são públicos. Tá? Aqui, quem é o titular desta marca? Né? Tem aqui o número do processo. A titular é a Apple, a marca é Apple. Ela tem um procurador no Brasil, que é essa empresa, né? A cada 10 anos ele vem sendo renovado. E qual é a especificação? Ela é uma marca de produto de computadores e software de computadores. Por que isso? Porque eles só podem registrar a marca Apple para esses 2 tipos de produto. Porque Apple é a palavra maçã na língua inglesa. E eles não tiveram aí, ninguém vai dar direito a eles de ter exclusividade sobre essa palavra, né? É uma palavra que é de interesse público. Você não pode ser dono de uma palavra da língua portuguesa ou da língua inglesa ou de qualquer outra língua estrangeira, né? Então eles conseguiram registro desta marca exclusivamente para computadores e software de computadores. Se alguém tiver uma loja e quiser colocar o nome de uma quitanda de Apple, eu imagino que esteja disponível para isso. Não vai poder registrar, porque provavelmente o INPI não dá esse registro para ninguém. Tá? Aqui na marca Roque Santeiro, pertence a Globo Comunicação e Participações, marca Roque Santeiro. Um detalhe, é uma marca de apresentação mista. Reparem que eles não registraram nem a palavra rock nem a palavra santeiro. Eles registraram o logo, essa forma de escrever rock santeiro, tá? Que também vem sendo aí renovada a cada 10 anos pela Globo Participações. Já esta apresentação aqui figurativa, que pertence à Apple também, repare, não tem a marca, porque é só a imagem. Ela também é representada pelo mesmo escritório, do caso da palavra Apple, mas é uma representação gráfica. As empresas grandes, elas têm feito muito isso, elas fazem registros separados. Uma coisa é o desenho, o logo, outra coisa é o nome da marca. Tá fácil, né? Ô Paulo, aproveitando o frasco de Yakult aí, diz a lenda que a Coca-Cola, aquele desenho industrial da garrafa, foi contratado 3 escritórios de design renomados no mundo, e a exigência que fizeram para eles era que eles tinham que desenhar um produto
produto em que uma pessoa no escuro, só tocando, ele diria que era uma garrafa da Coca-Cola. Isso é verdade, será? Olha, eu já ouvi essa história também. Me parece que sim. Me parece que sim. E eles já desde o início investiram isso tudo porque eles queriam que fosse marca tridimensional. No Brasil, o que não é permitido é marca olfativa. A, É. a Lelis Blanc, por exemplo, aquele perfume dela, em outros países ele é registrado como marca. No Brasil, Que doido, né? Esse mundo. no A Brasil, Giovanna Baby, tá? é, tem vários que são marca olfativa, especialmente nos Estados Unidos. No Brasil isso não existe. Você tem só o registro de alguma coisa que possa ser tornada de alguma maneira física ou visual. Enfim, talvez aí um atraso um pouco da nossa legislação, né? E a Yakult ela embarcou na mesma da Coca-Cola, ela registrou esse desenho como marca tridimensional, né? É uma marca. Também a mesma história, né? Porque se fosse desenho industrial, caducaria com 15 anos, né? Como é marca, eles renovam a cada 10 anos e aí eles garantem a exclusividade aí do desenho, né? Mas no fundo é um desenho que está sendo registrado, né? Aqui um exemplo dessas palavras, por exemplo, eu disse que a palavra Apple ela não poderia ser registrada de maneira ampla por vários motivos, inclusive porque ela representa aí uma palavra da língua inglesa. Do mesmo jeito, a palavra sorriso não pode ter dono. É uma palavra da língua portuguesa, né? Ninguém pode ser dono da palavra. Mas a grafia, as cores, o tipo de letra, pode ser registrado sim aí como marca gráfica, né? Então aqui, por exemplo, esse logo que a Apple usa para os computadores, né? E aqui a palavra Apple, que também é o nome de uma rede de hotéis. E eles têm o registro dessa marca também. Tá? Já aqui a gente tem essa forma de escrever sorriso, é uma marca de farinha de milho e essa outra de um creme dental. E os dois têm o registro. Tá? Uma coisa que é muito comum no direito internacional é o respeito às marcas de alto renome. Paulo, Oi? deixa eu te perguntar, volta um pouquinho no Apple, por favor. Sim? Porque eu dou aula nessa área. Por exemplo, curiosidade, essa Apple Hotel não é a mesma Apple do mesmo grupo do Apple Maçã, correto? Sim? Sim, porque Mas aí a marca. eles podem, Ah, eles podem, por exemplo, que a Apple, para mim, eu nem sabia que existia rede. Mas não, como a gente sabe de todas aquelas situações de registrar fora dos outros países. Como é que esse hotel, não sei quem chegou primeiro, se foi Apple Computadores, Telefone, foi Apple Hotéis. É, no, Aí fora, sabendo que cada um vai lá e registra nos países para garantir aqueles tratados internacionais, tudo, como é que ela conseguiu fazer isso? O hotel ou um ou outro está com esse mesmo nome, sendo que é uma marca registrada pela Apple. seguinte, Sônia, é Vamos dizer fácil. assim, eu considerando que a Apple Computadores é a primeira, entendeu? Quando você faz o registro da marca, você tem que dizer qual é a abrangência. Eles não deixaram, e acho que quase nenhum país vai deixar, por exemplo, os Estados Unidos não vai permitir que eles registrem a palavra Apple. Né? Eles registraram para alguma coisa, especificação, computadores e software de computadores. Ah, tá. Então você não pode usar a marca Apple para um computador, nem para Sei. software, mas para outra coisa pode. Meio sem sentido, né? Porque, por exemplo, Boticário, eu não posso usar para o Boticário para fazer na minha venda lá. Boticário é para perfume, para essas coisas. Mas se eu quiser fazer Boticário Como o para nome fazer, é uma da. palavra também, né? E Depende botar do. uma venda para vender pinga, eu posso? Depende de como tiver o registro deles, se tiver abrangência. E muitas vezes
O que acontece é que as empresas grandes elas tentam abrir um pouco mais, mas os órgãos de controle eles não deixam. Por exemplo, o símbolo de Nova York é uma maçã, Big Apple. Eles não vão deixar a Apple ser dona dessa palavra. Sim. Entendeu? Entendi. Então tem sempre que Bom, ver tá bom. a restrição. E isso é muito comum. O cara faz o registro para alguma coisa e depois ele tenta ampliar. Né? E tem os espertalhões que fazem o seguinte: eles veem que o registro foi restrito, ele faz outro registro daquele nome com outra especificidade e a empresa tem problemas depois, tem que pagar pelo nome. Tá bom. Tá joia, já. Tá? Obrigada. Então aqui, as marcas de alto renome, o que acontece é que dada a área de atuação deles, né, mesmo quando eles não têm registro num país, os países respeitam essa marca. Exemplo, Barbie, Natura, Ferrari, né? Não é porque a Ferrari não tem registro no Brasil, se é que não tem, que alguém pode fabricar um carro e colocar a marca Ferrari nele. Né? É uma marca reconhecida no mundo e daí isso não vai ser permitido. Tá? Aqui alguns exemplos de processos que foram negados. Por exemplo, o que está escrito aqui, gente? Todo mundo lê Coca-Cola, né? A primeira vez que eu vi isso aqui, eu também li Coca-Cola. Cola-cola. É Cola-Cola, né? É uma tentativa tão evidente de enganar o consumidor, né? Que dificilmente numa primeira tirada você percebe que é Cola-Cola. Isso foi uma tentativa da Cadoc Limitada, né? Registro próprio, não teve nem procurador, apresentação mista, que foi negado, né? Foi negado. Quem foi o oponente, adivinha? The Coca-Cola Company, né? Eles entraram aí com... Os alunos conhecem bem essa marca Cola-Cola. Cola-Cola, né? Então... Ô Paulo, Oi. aqui em Pinda tem uma copiadora que chama Copy-Cola e é com as mesmas grafias da Coca-Cola. Acredito que seja até nesse sentido é uma copiadora, entendeu? Como é uma copiadora, está muito fora da área, talvez eles não possam fazer nada. Mas isso também vai muito do quanto que o quanto que a empresa incomoda, né? A gente tem um exemplo aqui em Ubatuba, tem um restaurante que ele funcionou com, eu diria que mais de 10 anos, com o nome de Galetos. E o cara nunca procurou registrar, é um restaurante de comida aquilo mais popular na origem. Um belo dia chegou lá uma notificação extrajudicial dizendo que o nome Galetos pertence a um cara que é dono de um restaurante em São Paulo, que tem o registro é bem anterior, né? O que aconteceu? Durante muitos anos o cara operou até que um dia alguém que era, né, desse restaurante Galetos, estando lá em Ubatuba, viu o nome e tirou foto e mandou o advogado em cima deles. Ele teve que trocar mesmo, ele não tinha direito, ainda mais que estava na mesma área, né? Restaurante, né? Hoje se chama Mermão. O cara ficou com esse nome. Olha aqui, ó, de novo, Cola-Cola, não colou de novo. Aqui foi Sucos, marca Cola-Cola, agora com procurador. E bebidas não alcoólicas. Adivinha de novo quem se opôs? Olha, aqui já tem o detalhe do despacho. A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo... Tá? Coca-Cola Company novamente se opôs. Tá? Então, não dá para brincar com eles. Alguns exemplos aqui de processos brasileiros que tiveram que fazer mudanças. Por exemplo, a cachaça João Andante, boa, diga-se de passagem, era uma clara tentativa de imitar o Johnny Walker, né? Os pezinhos, né? O Johnny Walker, João Andante, e aí eles tiveram que mudar a marca, mudaram o nome para O Andante e eliminaram os pezinhos aqui para não
ficar tão evidente que era uma cópia. Então descaracterizou e aí eles conseguiram continuar operando e registrando a marca O Andante, né? O pessoal da Uai teve que fazer mudanças nessa embalagem. Por quê? Será que era uma cópia da China Box? E a China Box tinha um registro dessa embalagem, então não pode, né? Tava muito parecido, até os risquinhos aqui, o cara só mudou a cor e trocou o logo, né? Então também foi obrigado a mudar, tá? Exemplos aí de marcas que tiveram que mudar. Tudo bem sobre marcas? Podemos passar para as patentes? Certo. Sobre patentes, existem dois tipos de patente. Existe a patente de invenção, que é quando realmente uma coisa totalmente nova é criada, e quando uma mudança é inserida num produto que já existe, aí a patente é de modelo de utilidade, que é esse exemplo aqui. A senhora Sônia, que não é a nossa Sônia Cantelmo, é a Sônia Anaga, ela inseriu uma mudança numa bicicleta ergométrica para ela ser usada para um trabalho com as mãos, tá? E aí disposição técnica introduzida em bicicleta ergométrica, então ela já disse que ela não criou a bicicleta ergométrica, ela fez só uma mudança nela para uso terapêutico e outros. E aqui eu gosto desse exemplo porque esse outros aqui foi muito bem colocado, porque se ela tivesse colocado um ponto aqui, uso terapêutico, e alguém quisesse fabricar essa bicicleta dizendo que é para treinamento de atletas, poderia? Tá. A pergunta é, se ela tivesse parado aqui, uso terapêutico, ponto, alguém poderia explorar comercialmente esse produto dizendo que é para treinamento de atletas? Sim, poderia. Poderia, porque ela teria colocado uma restrição só para uso terapêutico. Tá? Então, nesse caso, o detalhe aí, né, de quem fez o estudo, de como seria feito o registro, ele foi bastante feliz em abrir isso. Tá? Por quê? Uma patente, o documento de registro da patente, ele tem que ser suficiente para que qualquer pessoa consiga reproduzir isso. Tá? Então, qual é a ideia de gerar uma patente? A pessoa chegou nesse produto, ela quer explorar comercialmente e ela quer ter a exclusividade disso. Então ela faz a solicitação, se a patente for concedida, nesse caso foi, ela tem um período pelo qual ela tornou público como isso aqui é feito. Qualquer pessoa pode acessar a página do INPI e ver como essa bicicleta é montada, mas não pode explorar comercialmente, porque a dona da patente, nesse caso a dona Sônia Maria Naga, ela tem a exclusividade de exploração pelo período de vigência da patente. Tá? Então, pensem sempre que quando você cria uma patente, você vai tornar público esse conhecimento. E aí você tem que tomar cuidados com esse tipo de coisa. Se você coloca uma restrição muito forte e alguém quiser usar para outra coisa, pode. Tá? No caso dessa patente aqui, ela foi concedida, ela tem aí todo um mecanismo, né? E essa pessoa, a dona Sônia Maria Naga, é uma inventora, pessoa física, ela não é uma profissional da área, porque as empresas hoje elas vêm optando por não fazer registros assim de um produto como um todo. Usando o mesmo setor, as empresas têm feito a opção por registrar partes. Então, um produto não tem uma única patente, ele tem várias patentes envolvidas. Por exemplo, aqui já de um profissional da área, né, de uma indústria da área de bicicletas, o que eles patentearam? Só a trava. Tá? Então, só a trava que tem uma novidade foi patenteada aqui no Brasil por essa empresa, para que ninguém possa copiar a trava. Então eles têm aí uma série de patentes embarcadas em um único produto. É uma tendência da indústria. Tá? Geralmente esses registros de um produto inteiro
como é o caso da bicicleta ergométrica, que é típico de inventor independente, tá? Então, quem pode solicitar o registro de uma patente? Quem chega a uma invenção, alguma coisa totalmente nova, ou uma mudança em alguma coisa que já existe. Então, no caso da solução totalmente nova, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Tá? Neste caso, o INPI prevê a proteção por 20 anos a partir da data do depósito, mas não menos que 12 a partir da concessão. Essa diferença é interessante, porque hoje o INPI leva, em média, 6 anos para conceder uma patente. Então, se a pessoa entrou com registro, 6 anos depois a patente foi concedida, ele tem 14 anos, já com a garantia da patente emitida, né, do documento de patente concedido, ele vai ter o direito de explorar o produto com exclusividade por 14 anos. Se o INPI, por acaso, demorasse 10 anos para fazer a avaliação e para dar o direito à patente, a pessoa teria só 10 anos. Então não, ela vai ter 12, nesse caso vai a 22, tá? Claro que a patente permanece vigente mediante o pagamento anual das taxas. Né, professor Jorge? É uma taxinha cara, né, depois que a patente é concedida. Esse eu acho que é o principal obstáculo aqui no Brasil, não sei nos outros países, cara. Às vezes você vê assim, a ideia é legal, é inovadora, ela tem, né, teria potencial de produção comercial em série, mas ela acaba no esquecimento. Paulo está falando isso porque eu tenho 2 registros de patente, desenho industrial, mas assim, foi um grupo de pessoas, professores, alunos, que fez o projeto. Um é de um conector para metalon e o outro é um dispositivo para chuveiro elétrico. Eu gostaria de ter ficado rico com os 2, por enquanto só gastei. O argumento deles não é muito barato no mundo todo, viu, Jorge? O preço não é muito mais baixo, não. O argumento deles é coibir patente acadêmica. Eles alegam que a patente é feita se você tem alguma possibilidade de ter realmente retorno comercial e industrial com aquilo. Se for um produto meramente uma ideia... Agora, existem algumas formas de reduzir isso, viu? Se o registro da patente for feito por meio de uma instituição de ensino público, a taxa cai mais ou menos à metade. Pô, isso é legal. Se você... E aí, Paulo, tem outro comentário também, desculpa. Eu dei aula no curso de desenho industrial por 12 anos, então eu fiquei bastante envolvido nessa parte de projeto, de desenho industrial, né, design. Esse produto, depois, assim, é uma coisa que acho que a Inova poderia fazer também, que seria uma parte de gerenciamento, né, que ela faz, a incubação, a startup, mas seria assim, você vender a ideia, tentar convencer ao investidor a produzir aquilo, né? Mas é um outro assunto. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma lenda também, que isso eu falava para os alunos, eu não tinha certeza, é bom que a Sônia está aí, a Sônia pode estar ouvindo isso também, ela pode opinar. Eu falo para os alunos que eu não tinha certeza, mas eu ouvi falar e estava repetindo. Que se você pegasse a sua ideia, né, fizesse um memorial descritivo detalhado, um desenho, uma descrição técnica, e você colocasse isso em 3 envelopes, fechasse, e fosse no correio, endereçasse para você mesmo, né, com uma carta registrada, né, que era um modelo que tinha no correio, nem sei se existe mais isso, né, você receberia essas 3 cartas com o envelope fechado, na sua casa, né? Eu até brinquei, não abram, né? Você já sabe o que tem dentro. E se um dia alguém viesse com aquela mesma ideia, você poderia dizer, essa ideia foi minha, né? Ela está registrada com a data do correio, tem validade jurídica e tal. Isso não existe, né? Isso existe para autoria.
Isso que eu ia autoria. falar. Na parte Autoria. de industrial, até eles brincam, né? Quando eu fiz vários cursos, inclusive pelo NPI, o Jorge, foi o Sérgio até que passou para a gente. Lembra, Sérgio, no começo do nosso curso de GNI, eu fiz um curso lá e falaram exatamente isso. E eles até falaram nesse curso que você pode chegar, tá no bar, se você rascunhar como é que chama? Um Num guardanapo. guardanapo e levar isso lá no INPI é um início, mas isso que você está dizendo, não, porque inclusive na parte de propriedade intelectual que está a autoria, tudo isso, nem tem essa proteção toda que no INPI exige, né? Isso daí é só para. Tem uma área da Biblioteca Nacional também que você pode mandar, mas é só para autoria. É, E vale eu também também, aí para eu não conheço, Jorge. código de computador também. Código fonte, né? Então, se você escrever um poema, Porque, por exemplo, é, e quer garantir a autoria dele, né? Se você não conseguiu publicar o poema, não conseguiu embarcar, colocar ele num livro e tal, né? Hoje é mais barato fazer isso, né? Mas no passado era caro, né? Então, uma garantia seria essa. Por exemplo, quem fazia isso, cara, era escritor novo. O cara ia nas editoras e levava o livro. Aí ele tinha medo desse livro ser roubado por alguém, né? Porque ele entregava lá na época o manuscrito ou a cópia datilografada e ele era um ilustre desconhecido, né? Então ele fazia o quê? Ele mandava sempre uma cópia disso para a Biblioteca Nacional e para ele nesse esquema com envelope lacrado. E aí, caso alguma editora tentasse publicar sem o nome dele, ou roubasse mesmo, né, uma parte da obra, ele tinha o direito a comprovar que a obra era dele. Mas para patente não vale. isso aí. Para patente não vale, até porque a patente tem toda essa questão do estudo de viabilidade, etc, etc. Então, Ô, Paulo, deixa eu aproveitar que a gente deu essa pausinha aí da conversar. Eu dou aula às 6h30. Essa sua palestra vai até que horas, mais ou eu menos? tinha programado até 6h30. Que horas são? Que a gente atrasou um pouco. Nossa, 6h17. É, Eu vou dar uma corridinha aqui pra gente. Tá, tá, tá. Tem tá, mais joia. gente com aula. Gente, olha só. Quando a patente não envolve uma criação totalmente nova, mas sim uma mudança em alguma coisa que já existe, ela é caracterizada como modelo de utilidade e a proteção não é mais de 20, mas por 15 anos. Tá? Documento de patente, o professor Jorge tem um, né? Diz aí qual é o número da patente, dá todos os detalhes de quem é, etc, etc. O documento que é emitido aí pelo INPI quando a patente é reconhecida. Tá? Um exemplo aqui de uma pessoa que ficou muito famosa, que hoje a patente dela já é de domínio público. Todo mundo deve ter lavado arroz usando um artefato como esse aqui, mas pouca gente sabe que ele tem uma autora, que é a dona Terezinha Beatriz Alves Andrade Zorovic, né, que foi a criadora deste artefato feito para lavar arroz. Né? Todo mundo usou isso, né? A dona Terezinha, ela não tem mais o direito à exploração comercial desse produto, porque ele já caiu em domínio público. Mas ela eternamente terá o direito à autoria intelectual da patente. Isso não cai nunca, tá? Desenho industrial. O que é o desenho industrial? É só o desenho, é só a forma mesmo, né? O que você vai impedir é que alguém faça uma cópia deste desenho nos aspectos bidimensionais e tridimensionais. Como é mais barato, apesar de dar uma proteção menor, mas é mais barato do que o registro de patente e mais fácil também, algumas indústrias optam pelo desenho industrial. Ou até quando um eletrodoméstico é lançado, a cada período aí de tempo a indústria costuma mudar um pouco o design dele e ela registra isso como desenho industrial. Tá? O registro tem prazo de 10 anos a partir do depósito, prorrogado por mais 3 períodos de 5, ou seja, pode chegar até a 15 mais 10 de proteção. Normalmente eles não chegam a isso tudo. Tá? Muito rápido, alguém quer fazer pergunta?
Eu vou acelerar um pouco, quem tiver pergunta a gente deixa para o final por conta do horário da aula, tá? Exemplo de indicação geográfica, tá? Região do Cerrado Mineiro. Esses caras têm uma denominação de origem e para usar este selo é necessário mostrar que o produto é proveniente da região com clima, com determinado tipo de solo, sujeito a um determinado tipo de manejo, tá? Ou Vale dos Sinos, que é uma indicação de procedência, garante que o produto vem de lá. Isso é uma coisa no qual o Brasil demorou muito tempo para começar a acordar e a gente perdeu algumas possibilidades, como por exemplo, hoje em dia qualquer um pode fabricar queijo de Minas. E Minas perdeu a possibilidade de ter uma denominação de origem para dizer, olha, só pode usar o nome de queijo de Minas se o queijo foi fabricado a partir do leite de uma certa região, seguindo determinados critérios, ou seja, colocar uma limitação em quem poderia vender queijo de Minas, como fez champanhe. O Brasil fabrica excelentes espumantes, mas nenhum deles pode se chamar champanhe, porque champanhe é exclusivo de quem produz, né, vinhos espumantes numa região francesa que tem esse nome, tá? Então a gente tem aí alguns exemplos hoje no Brasil já sendo, né, começando esse movimento, mas infelizmente alguns já foram perdidos, tá? Falando sobre marcas de computador, código-fonte de computadores, o que é possível registrar de um software? O código-fonte. Isso acaba sendo uma restrição muito grande hoje, porque algumas empresas de software, elas veem isso como uma restrição muito grande. O que acontece, né, no mundo do software hoje? Acaba sendo mais interessante trabalhar o registro da marca do que do software. Por quê? Você pode criar um software que faça a mesma coisa que o outro, mas não tem o mesmo código-fonte. E daí você não comete nenhum crime, tá? Então as empresas hoje optaram por proteger muito mais a marca do que o código-fonte propriamente dito. Porém, quem tem aí um software é interessante ter o registro, até para ter a propriedade dele, poder colocar no currículo, eu criei um software, ele tem o registro, tá? Rapidamente, usando o exemplo de software, olha só, programa de computador foi registrado com esse título, Sistema Integrado de Bibliotecas, pela Associação Paranaense de Cultura e tem um autor que é o Marcos Rogério de Souza. É interessante distinguir isso aqui vale também para patentes, tá? É muito comum, ou é relativamente comum, que o autor seja uma pessoa e o titular seja outro. O que acontece aqui? Essa associação paranaense contratou o Marcos Rogério para desenvolver esse produto. Como ele trabalhou como funcionário pago ou como contratado, ele tem o direito à autoria intelectual do software. Se fosse uma patente também, a autoria intelectual dela, mas não a exploração comercial, já que essa patente, esse registro pertence à Associação Paranaense de Cultura. Isso é muito comum na indústria, tá? O sujeito trabalha para uma indústria, ele tem o direito à autoria intelectual de uma patente, mas não à exploração, porque ele criou aí essa patente enquanto funcionário contratado da empresa, tá? Então aqui aparece o título, o titular da patente, ou seja, quem tem o direito da exploração comercial desse produto e quem foi o criador do produto em si, tá? Vamos finalizar falando um pouco sobre a questão do rastreio tecnológico e a prospecção tecnológica, tá? Não existe ainda uma cultura disseminada no Brasil em fazer esse tipo de busca. E isso é imprescindível em todas as FATECs e ETECs. As pessoas começam um trabalho de TG ou trabalho de conclusão de curso e não faz um rastreio para saber, qual é o estado da arte, em que ponto anda, né, os registros de propriedade intelectual daquele setor onde ele vai trabalhar. Isso já é uma coisa importante, você saber se você está trabalhando realmente na parte mais
quente do momento daquele setor, ou se você já está desenvolvendo coisas numa área que já está morrendo, né? E a outra é saber se aquilo que você está propondo já foi registrado por alguém. Porque você pode chegar ao final de um projeto, né, ter todo um trabalho bacana e chegar num produto legal e descobrir que você não pode explorar aquilo comercialmente porque alguém já registrou aquilo antes, alguém já teve aquela ideia, né? Em marcas isso é super comum. Eu tive uma ideia uma vez de uma marca que me pareceu assim uma ideia super inovadora. No dia seguinte, quando eu fui na base do INPI, eu descobri que já tinham 28 pessoas brigando pelo mesmo nome. Quer dizer, eu tive uma ideia genial, só que eu fui o 29º da fila. Nem É muito comum isso. É muito comum isso, né? Então, às vezes, o aluno começa com um trabalho e nem ele, nem o orientador faz uma busca, e mesmo que seja usando as bases gratuitas do INPI, da WIPO, vale a pena fazer isso para saber se aquele produto já foi registrado ou não. Eu vou finalizar, estou encurtando um pouco por causa do horário, falando só sobre um caso interessante de patente. A Nespresso, quando criou a cápsula da Nespresso, né? A Nestlé, quando criou, né? Perdão, a cápsula da Nespresso, eles criaram esse produto pensando em bares e restaurantes e cafeterias como cliente. E não deu certo, porque o produto é muito caro, né? O custo do cafezinho numa cafeteria, num restaurante, é muito mais barato do que o custo que eles queriam impor usando a cápsula. O que aconteceu? Esse produto, que teve um pedido aí via PCT em 2001, ficou muito tempo na prateleira da Nestlé sem ser usado. Até que alguém teve a ideia de que isso poderia ser útil numa tentativa de lançar o produto para residências. Quando eles acordaram para isso, fizeram os testes e viram que as pessoas teriam interesse em ter uma máquina desse tipo em casa, eles já estavam com essa patente no final, já mais da meia-vida dela. O que aconteceu? Eles exploraram esse produto durante um período relativamente curto de tempo e logo na sequência começaram a ver aí vários produtos, inclusive no Brasil, assim que expirou a patente, assim que ela tornou pública, a gente passou aí no supermercado e encontrar várias marcas que dizem lá, compatível com Nespresso. Não existe nenhum crime, nenhuma ilegalidade nisso. Por quê? A patente expirou, o produto se torna público, qualquer um pode fabricar. Foi um erro aí de posicionamento de mercado da Nestlé com relação a esse produto. Tanto esta cápsula quanto aquela outra mais larga caíram aí no mesmo problema, né? O pedido aqui foi de 2003, 2 anos depois só. Então eles tiveram aí um período bastante curto para explorar esses produtos com exclusividade, ok? Pessoal, quem for de fora, mande um e-mail solicitando aí os slides e o link para a gravação da reunião. Quem é da casa não precisa, né? Já tem meu e-mail, especialmente o da FATEC, que todo mundo conhece, tá? Mas agradeço aí pela presença de todos vocês. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer,